Evangelho de Lucas, capítulo 13, irmãos, nessa noite, Deus quer falar conosco. Através do evangelista Lucas, capítulo 13, versos 10, 11, 12 e 13. Ora, diz a palavra de Deus, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Eu vou ler outra vez. Veio ali uma mulher, esse texto é único na Bíblia, é único, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que aquela mulher estava com aquela doença, com aquela enfermidade. E ela andava, sabe de que jeito? Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Tendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou, ficou ereta e dava glórias a Deus. Oremos. Pai, a tua palavra é impressionante. Ela é viva, ela é única, ela é poderosa, eficaz, não voltará para si vazia nessa noite. Há quanta gente curvada nessa noite, nesse lugar. Quanta gente triste, deprimida, espírito angustiado, olhando para baixo, sem poder glorificar o teu nome há tanto tempo. Nada as motiva, não há motivação para elas, porque o mundo é mau, porque estamos vivendo num mundo tenebroso. Tantas coisas nos fazem curvar e olhar para o chão, para baixo, sem perspectiva. Por isso fala conosco pela tua palavra. Cura-nos, endireita-nos, coloca-nos eretos, para que possamos louvar e glorificar o teu nome. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, que quadro é este? Na sinagoga, Jesus vê uma mulher adentrando o templo toda encurvada. Você já viu alguém assim? Às vezes nós encontramos, geralmente são pessoas idosas, mas esses casos é porque são idosas por demais. E a tendência do idoso é encurvando mesmo. Mas essa mulher não. Essa mulher não era pela idade. Diz o texto que ela andava encurvada porque ela tinha um espírito de enfermidade. Queridos, há uma discussão teológica inacabável acerca de alguém ficar doente por causa do diabo. É uma discussão que vários teólogos discutem, e alguns acham que isso é impossível. E é mesmo, a Bíblia diz que o diabo não nos toca. Mas esse texto, por isso diz que ele é único. Na Bíblia, ele relata que essa enfermidade era uma enfermidade maligna. Não era normal, não era natural. A própria Bíblia diz no livro de Isaías, eu costumo dizer isso aqui, no capítulo 61, que quando Jesus, o Messias, viesse, ele teria um ministério extraordinário de abrir aos olhos os cegos. Não havia, antes de Jesus, nenhum milagre desse. Ninguém que era cego podia abrir os olhos. Mas seria um sinal da chegada do Messias, ele curar cegos. E também diz que Jesus, ele tiraria a angústia, o espírito angustiado, e colocaria o manto de louvor. Espírito angustiado, cegueira espiritual, tristeza, depressão, isso é próprio do mundo mau, do mundo tenebroso, daquilo que nós vivemos, vivenciamos desde o nosso nascimento. São lutas, são provas, são tantas desgraças, tantos problemas que a gente sofre e vê que nós vamos nos encurvando. Há muita gente vivendo como esta mulher, uma vida pessimista. Gente que olha para o chão,
tempo todo, a vida toda. Gente encurvada, gente oprimida por cargas de anos, como disse há pouco. A Bíblia diz que esta enfermidade se tratava de uma ação diabólica, maligna. Da mesma forma, há tanta gente assim vivendo uma vida difícil, sem otimismo, por causa de uma obra maligna. Só reclama, só murmura, nunca está feliz, nunca dá um sorriso, nada presta, nada está bom. Que opressão é essa? Que espírito angustiado, meu Deus, é esse no coração dessa pessoa que anda encurvada para baixo? Não é capaz de louvar, de glorificar o nome do Senhor, porque há um espírito de angústia que precisa ser tirado em nome de Jesus, para que Deus o revista com um manto santo de louvor e coloque nos seus lábios um hino de vitória ao nosso Deus, como diz o salmista. Só Deus pode fazer um milagre desse. Quantas vezes nós mesmos andamos cabisbaixos, derrotados, desanimados por conta das lutas. E digo mais, nós somos alvos dessa enfermidade diabólica que nos quer encurvar, nos deprimir, porque vivemos os últimos dias. E a Bíblia diz que os trabalhadores dos últimos dias sofreriam muito mais do que os outros antepassados, porque os últimos dias seriam dias maus, dias difíceis, porque o diabo descerá até vós nos últimos dias, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele descerá com grande fúria, e é isso que nós temos visto. O diabo está enfurecido, o mundo é mau, a prática dos homens tem se tornado malignas, isso nos deprime, nos oprime, e nos curvamos, olhando para baixo. É assim que temos vivido, sem otimismo, sem ânimo, sem expectativa, sem esperança. Queridos, precisamos estar atentos. Precisamos nos despertar para esta terrível realidade que são as estratégias do diabo em oprimir os homens. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. É o diabo que faz isto. É ele quem rouba, é ele quem oprime, é ele quem destrói. E nos faz ficar encurvados. Imagine quanto tempo, 18 anos, não são 18 dias, nem 18 meses, 18 anos, aquela mulher com uma enfermidade maligna, vivendo encurvada, prostrada. O tema de hoje, sugerido pelo texto, é os que olham para o chão, os que olham para baixo. Quais as causas que nos levam a nos deprimir, a nos encurvar e desanimados passarmos o resto da vida lamentando, olhando para baixo? Não conseguimos olhar para cima, para os montes, para o alto, como diz o salmista, mas olhamos sempre para baixo, para as derrotas, para as dificuldades, para as ondas gigantes dos nossos problemas. Em primeiro lugar, o materialismo, irmãos. Que mundo materialista é esse? Próprio dos últimos dias. Como o mundo se tornou materialista, isto vai afetando a nossa vida espiritual. Esta tem sido a estratégia do diabo, maligna, a mais usada por ele em nossos dias. Tudo hoje nos leva ao materialismo, ao ter, ao possuir, ao comprar. As pessoas de hoje estão sofrendo desta terrível doença espiritual. Elas só olham para as coisas terrenas, para baixo, para aquilo que se vê, para aquilo que ela pode apalpar, ter, possuir. E se ela não consegue adquirir, então bate uma frustração. E a gente fica derrotado, frustrado, triste, infeliz, deprimido.
porque não conseguimos adquirir aquilo que tanto o mundo nos oferece nas coisas materiais. Irmãos, amigos, a Bíblia diz que todas as coisas, tudo neste mundo é vaidade. Já parou para pensar nisso? Tudo é vaidade. Tudo. Vai ficar tudo aí, tudo. Você não vai levar nada. Nós sofremos, nos deprimimos porque não conseguimos ter aquilo que desejamos, que sonhamos, ou comprar aquilo que sempre desejamos para nós. Queridos, para vencer o materialismo, é necessário transcender as coisas deste mundo. É preciso sair da esfera deste mundo materialista e transcender para um mundo espiritual, para um reino espiritual. É muita gente na igreja, crente, que ainda não transcendeu do mundo material para o mundo espiritual. Por isso sofre, por isso anda encurvado, por isso anda deprimido, só gastando tempo atrás das coisas materiais, não tem tempo para viver as coisas espirituais. É preciso transcender, é preciso sair do mundo materialista e adentrar o mundo espiritual. Mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 39. Diz assim: tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada, cabisbaixa, encurvada, com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá conta que minha irmã me tenha deixado a servir, trabalhar sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude, Senhor. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com as coisas materiais. Eu queria que você soubesse, Marta, que para viver poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só, disse Jesus. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Para de olhar para baixo. Para, Marta. Acorda, Marta. Desperta, Marta. Quantas Martas nós temos hoje aqui neste recinto? Olhando para baixo, preocupado por demais, ansiosa por demais, com as coisas materiais. Loucos. Esta noite pedirão a tua alma. E tudo que você tem guardado, desesperadamente, ajuntado em celeiro, para quem vai ficar? Marta, Marta, uma coisa só importante é transcender desse mundo material para o mundo espiritual. Seja crente, adore a Deus, vá para a igreja, vá louvar e glorificar, vai servir ao Senhor. É isso que importa, é isso que traz cura. Não o materialismo, não o apego às coisas deste mundo. Precisamos nos lembrar que somos forasteiros, estamos de passagem, somos peregrinos. E as coisas deste mundo, irmãos, nos fazem ficar olhando para baixo, como aquela mulher encurvada, infeliz. Olha para cima. Para os montes olharei. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhai para o alto. Olhai, vede os lírios do campo, como eles estão prontos para a ceifa. Queridos, é preciso desencurvar-se e vencer o materialismo e transcender para o nível maior e mais alto, que é o nível espiritual, louvando e glorificando ao Senhor, buscando as coisas da alma e do espírito. Em segundo lugar, os que olham para o chão geralmente são negativistas. O negativismo nos faz olhar para baixo. Essa também é uma outra estratégia do diabo, maligna. O negativismo.
leva as pessoas a ficarem olhando para o pó, para baixo. Elas não conseguem olhar para o alto e enxergar novos horizontes. Não conseguem. Estão sempre negativas. É o tipo de pessoa que rouba a sua energia. Quando você está perto dela, ela te faz mal. Porque está sempre negativa, ela não está nada bem, não consegue olhar para o alto, só para baixo. Não existem boas perspectivas para esta pessoa, não existem sonhos, ela não é capaz de sonhar. Tem gente que vive há tanto tempo assim, que isso se torna um estigma, ela não consegue vencer isso sozinha, é preciso de ajuda. É aquela pessoa que diz que nada está bom, nada está bem. Eu sou azarado, azarado mesmo. Eu costumo dizer isso. Eu sou o cara azarado, mas no seguinte aspecto. Toda vez que eu faço uma mancada no trânsito, eu faço perto de um guarda. É impressionante. Aí eu falo, mas eu sou azarado mesmo. Um dia desses, eu estava no Waze procurando entrar na Jolie para comprar o material de construção. O Waze me levando, daqui a pouco passou na esquina. Jolie, vinha vindo 2 guardas de trânsito. E eu vi o estacionamento, 2 carros estacionados bem aqui, e tinha uma rua. Só que eu não vi que era contramão. Aí eu desliguei rapidamente, liguei a seta, para entrar. O guardinha passou, olhou para mim, oi, tudo bem? Entrei. Quando entrei, já estacionei, e o guardinha parou, fez assim. Eu desci do carro, assim, me enxergando direito. O que foi? Bem e tal. Aí quando eu olhei um poste, eu vi uma placa, eu falei, não é possível que é contramão. Fui lá ver a placa, contramão. Aí eu estava de moto, e eu falei, eu vou subir a rua, só um pedacinho na calçada, para mim sair ali, que tem uma descidinha, né? Na hora que eu peguei a moto, subi a calçada, quando eu estou subindo a calçada, quem vinha descendo? Um guarda de trânsito. Apitou, falou, que você está maluco? O seu guarda, desculpa. Aí a gente costuma dizer, eu sou um azarado mesmo, a gente costuma falar isso, né? Pior é aqueles que vivem dizendo isso o tempo todo, ó dia, ó azar, nada dá certo, né? Eu sou uma pessoa infeliz, por isso vou morrer pobre, nada dá certo na minha vida. Alguém disse que o pobre é tão azarado que toda vez que o pão com manteiga, você passa no pão de um lado só, quando o pão cai, que jeito que o pão vai cair no chão? O lado da manteiga, não é? É o negativismo, nada dá certo, que coisa, que raiva que a gente fica, não é? Isso é terrível. Irmãos, nós precisamos transcender o mundo do negativismo, louvar e glorificar o Senhor. Estamos vivos, aleluia. Irmãos, precisamos pensar naquilo que o Senhor tem feito de bom. Nós somos aqueles que venceram a pandemia. Isso é um milagre. Louvado seja Deus. Deus quer colocar um hino de louvor em nossos lábios e glorificar o Senhor porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado vitória a despeito do negativismo, das coisas ruins que acontecem conosco. Irmãos, Deus nos quer ver alegres, Deus nos quer ver cheios de fé e de esperança, olhando para cima, olhando para o alto, apesar das dificuldades, aprendendo a dizer sempre, Deus proverá. Irmãos, este é o segredo da vitória na vida cristã. Deus proverá. Ficar erguido, curado pelo sangue de Jesus, e dizer sempre, Deus proverá, haja o que houver, de ruim, de negativismo, ou de negativo, você vai dizer, Deus proverá, Deus está no caminho, Deus está à frente, Ele vai prover uma saída, uma solução, e assim você vai olhar para o alto, para cima, vai viver no mundo espiritual, no reino espiritual, não no reino cá de baixo. Os que vivem olhando para baixo, como aquela mulher, o tempo todo só olhava para baixo. O pessoal sempre brinca, né, com a charge. O dia que aquela mulher foi curada, olhou para cima, estava andando na rua,
Tinha um pacote de dinheiro, ela passou e não pegou, e não viu, porque estava olhando para cima. Mas se estivesse olhando para baixo, alguém tinha passado primeiro, tinha pegado, né? Tem jeito. Melhor é olhar para cima, para o alto, eretos, sabendo que Deus está no controle da nossa vida, da nossa existência. Ele tem cura para as nossas enfermidades da alma, cura para as nossas enfermidades emocionais, para a nossa depressão, para a nossa tristeza, para a nossa angústia. Ele nos faz olhar para cima, para os montes, para o alto. Para os montes olharei, de onde vem a salvação, diz o hino que nós cantamos. Terceiro e último lugar, a opressão do pecado nos faz olhar para o chão, para baixo. Esta também é uma estratégia terrível do diabo, por nos manter curvados. O pecado, a culpa do pecado, nos faz andar cabisbaixos, olhando para baixo, envergonhados, sempre na defensiva o tempo todo. E quando então nós nos arrependemos e entendemos que há perdão de Deus para nós, passamos a ter uma outra atitude de relação com nós mesmos, conosco, ou com o nosso futuro, sabendo que tem cura para nós, tem perdão para nós, tem libertação da culpa e da opressão, do peso do pecado para nós. Há muita gente carregando dentro de si amarguras, tristezas do passado. Queridos, põe uma pedra nesse passado, em nome de Jesus. Parece que as mulheres, elas têm a capacidade, principalmente as esposas, né? Elas lembram coisas que nós fizemos errado no passado, e lembra o dia, lembra a data, lembra que estava garoando. Eu não consigo lembrar nada do meu passado, louvado seja Deus. Nem do passado da minha esposa, não quero lembrar nada. Que ficou para trás, ficou. Mas as mulheres, você lembra aquele dia em 1962? Você falou aquilo, era uma tarde. Meu Pai do céu, como é que pode isso? Queridos, é preciso pôr uma pedra no nosso passado, olhar para cima, para o alto, para o perdão que há em Cristo Jesus. Há muita gente carregando essas amarguras, frustrações, por causa de coisas antigas, pecados não confessados talvez, coisas que não conseguem limpar de suas mentes. E isto sempre aparece para acusar e roubar a sua paz, a sua alegria. Queridos, o que nós precisamos é ter a consciência de perdão, a certeza que Deus pode e quer nos perdoar de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Deus quer que nós nos ergamos, que nós fiquemos de pé. Ele quer nos curar da nossa encurvatura, pela amargura, pelo sofrimento dessa vida sofrida, dura. Ele quer nos colocar de pé, perdoados, sarados, curados, libertos. Toda angústia e amargura do passado. Fazendo você levantar o rosto para o alto, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Tirar esse espírito angustiado, essa tristeza e colocar um manto de louvor, um hino de louvor. Deixar de murmurar e de reclamar, mas exaltar e glorificar, assobiar hinos de louvor, o tempo todo, erguidos, não encurvados, curados da encurvatura, como aquela mulher. Para que você tenha paz, alegria, você precisa se apropriar do perdão de Deus que Ele está oferecendo em sua palavra. Quero concluir. Talvez você esteja como aquela mulher, curvado por algum motivo. Você precisa ouvir a voz de Deus. Jesus chamou a mulher quando a viu entrando encurvada. Jesus chamou aquela mulher e chama você também. Você precisa vir até Cristo Jesus. Não a religião, mas a Cristo, a Cristo. Cristo Jesus te chama para te erguer da sua vida encurvada. Tomar uma atitude, aquela mulher tomou uma atitude, foi até Jesus e obedeceu a sua palavra, endireitou-se, lutou contra o condicionamento de 18 anos.
Você sabe o que é isso? Como é que você pode voltar o músculo no lugar dele, quando ele ficou curvado 18 anos, só pelo poder de Cristo Jesus? Nesta noite, meus queridos, por esta palavra, o que é que está fazendo você andar encurvado, triste, deprimido, sem alegria, sem expressão, olhando para baixo? Você precisa ouvir a voz de Cristo e a palavra do Senhor Jesus, que nesta noite quer te erguer, te colocar de pé e dizer: você está perdoado, livre do teu mal, fica endireitado, erga-se, endireite-se diante do Senhor, em nome de Jesus. Fica de pé, olhando para o alto, não olhe mais para baixo. Finalmente diz que a mulher, a partir desta cura, começou a glorificar ao Senhor, dar glória a Deus. Queridos, o louvor é a base para uma vida de alegria, de otimismo e vitória. Aquela mulher, logo em seguida, a sua libertação, passou a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Parou de murmurar, de reclamar, e começou a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tirou todo o mal e a angústia do seu coração, e passou a glorificar o nome de Deus. Ainda que seja pela fé, mesmo que você não tenha sentido nada, pela fé, comece a louvar e a glorificar. Porque no meio dos louvores Deus habita, e você alcançará a libertação que você precisa para sua alma angustiada, seu corpo encurvado, sua mente tenebrecida, seu coração triste, sua depressão que te angustia. Começa a se erguer, transcenda desse mundo material que vai ficar tudo aí, e volte-se para o mundo espiritual. Louve a Deus. Quando você está em luta, diz o hino, louve a Deus. Satanás é mentiroso. Ele quer nos convencer. Ele diz que somos pobres, mas somos filhos do Rei. Louve ao Senhor. Louve a Deus. Louve a Deus. Glorifica ao Senhor. Endireita-te, apruma-te, disse Jesus. E aquela mulher se ergueu. E um milagre se fez na vida dela. Pai, eu quero orar por essa gente. Por aqueles que estão encurvados, tristes, amargurados. Deus, quero orar por eles. Quero que o Senhor os ajude a transcender desse mundo materialista e adentrar o mundo espiritual, onde os milagres acontecem. Por isso, ó Deus, abençoa. Cura-nos da nossa enfermidade, do negativismo, da culpa do pecado, do materialismo que tão de perto nos assedia. Faz-nos ser mais espirituais. Cura a nossa enfermidade, ó Deus, da alma, enfermidade espiritual. Faz-nos andar erectos, olhando para o alto, para os montes, de onde vem a nossa salvação. Ajuda, Senhor, quem é que está assim aqui nessa noite. Tu sabes que precisa tanto de uma cura. Tu podes curá-la. Em nome de Jesus oramos. Amém.